Olá, essa é a 15ª aula do nosso curso de Escatologia. Vamos agora encerrar essa segunda parte com a aula O Mundo Vindouro. Esta, na verdade, é uma continuação da última aula. Nós já começamos a ver alguns conceitos a respeito do mundo vindouro em contraste ao milênio, mas vamos estudar um pouco mais em detalhes o mundo vindouro. Para isso, nós vamos estudar um texto de Apocalipse 21. Nós vamos ler, eu vou ler aqui do versículo 1 ao versículo 6, a primeira parte, mas eu recomendo que você leia todo o capítulo 21 até o versículo 5 do capítulo 22, que fala em detalhes a respeito do mundo vindouro, a respeito da visão de João a respeito do mundo vindouro. Vou ler então Apocalipse capítulo 21, de 1 até a primeira parte do versículo 6, que diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Esse foi o texto então de Apocalipse 21. Nós vimos, eu vou colocar aqui um gráfico, né, que fala um pouquinho a respeito das diferenças do mundo atual versus o mundo vindouro. A gente já viu estes termos na aula passada, né? Se você não viu, assista a aula passada a respeito do milênio. A gente viu o Olam Hazé, que é o mundo atual, que na minha opinião ele inclui o milênio, porque é este mesmo mundo que nós estamos vivendo, né? E o mundo vindouro, a nova Jerusalém que desce do céu, né? Esse é o mundo vindouro, que não apenas faz parte dele a nova Jerusalém, mas a gente vai ver que outras coisas fazem parte também a respeito disso, né, no mundo vindouro. Mas o texto que a gente leu, ele dá algumas características e o contraste um pouco do mundo atual com o mundo vindouro, né? E os contrastes principais, a gente viu, é que nesse mundo atual que nós vivemos existe nascimento, existe pecado, existe morte, né? Ou seja, as pessoas têm um corpo ainda não glorificado, com exceção do milênio, onde todos os crentes que estarão reinando com Cristo, eles terão sim os seus corpos transformados. Mas existe sim nascimento, pecado e morte, em contraste ao mundo vindouro. Né? No Olam Rabá, o mundo vindouro, não é que não haverá tristeza. Né? Uma vez já me perguntaram, né, se as pessoas quando forem para o mundo vindouro, ou quando, se você preferir, quando você for para o céu, né? Na verdade não é o céu, é a terra. A gente não vê em lugar nenhum aqui o céu, mas sempre sim a terra. Mas no mundo vindouro, se as pessoas vão se lembrar das coisas que existiam. E muitas pessoas falam: não, não vou me lembrar, que senão vou ficar triste. E no céu não entra tristeza. Não, existe tristeza sim no mundo vindouro. O que existe tristeza, mas o que existe também é consolação. Veja que diz a palavra de Deus que ele vai enxugar dos olhos toda lágrima, ou seja, vai ter lágrima sim. Talvez lágrima de não ver algum ente querido no céu. Né? Eu creio sim, eu creio plenamente que nós teremos toda a nossa consciência no mundo vindouro de tudo que foi feito. Né? Se não fosse assim, a gente não, nem saberia por que estamos sendo julgados e por que recebemos nosso galardão no mundo vindouro. Mas haverá sim, eu creio que haverá. Mas haverá também consolação, a promessa da consolação, de que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Né? E lá sim, não haverá mais morte, não haverá mais dor, porque não existe mais pecado. A morte já foi lançada no lago de fogo e enxofre, e não existe mais dor. Né? Não existe mais pecado, que nos leva a mostrar que é o nosso pecado que gera todo tipo de dor. Né? Mas o texto fala mais a respeito do mundo vindouro. Né? Fala de uma nova Jerusalém que desce do céu. É interessante ver isso. A nova Jerusalém, ela desce do céu. Né? Não é nós que vamos para o céu, é o céu que vem até nós. Então a gente vê, a gente não vai habitar no céu, a gente vai habitar na terra. Os mansos herdarão a terra. Né? Então toda a herança
para o reino de Deus, ou como fala Mateus, o reino dos céus. Na verdade, Mateus fala o reino dos céus porque é uma maneira, né? Lembra que Mateus é um evangelho escrito aos judeus, né? Assim como Lucas é um evangelho escrito aos gentios. E uma maneira do judeu falar Deus, de não falar Deus, porque ele se abstém de falar o nome de Deus, ele trata Deus como os céus. Então, o reino dos céus nada mais é do que um sinônimo de falar o reino de Deus. Tanto que a gente vê isso plenamente no livro de Mateus. Nos outros livros a gente não vê isso, né? Sempre troca o reino dos céus para o reino de Deus. Essa é a diferença. Mas reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. E esse reino, né, ele se dá aqui na terra. E essa nova Jerusalém, ela desce do céu. Diz a palavra de Deus também que ela não tem luz, porque a glória de Deus a ilumina, né? Uma coisa interessante que a gente viu nesse texto que a gente leu é que existem as nações dos salvos, né? As nações dos salvos irão trazer, vão trazer, né, a sua homenagem a esse Deus. Isso é muito interessante a gente ver isso daqui. Por quê? Porque haverão as nações também, né? Não só, nem todo mundo vai habitar na Nova Jerusalém, né? A gente acha que não, eu vou habitar na Nova Jerusalém. Não, você vai habitar na terra. Vai haver, assim como existe a Jerusalém, o templo em Jerusalém hoje, vai haver também no mundo vindouro uma Nova Jerusalém. Uma Nova Jerusalém que ela sim terá a presença de Deus, será uma habitação de Deus e Deus habitará com o seu povo, né? E essa a casa dele será a Nova Jerusalém, essa que a gente vê aqui nesse tempo. Mas haverão também as nações, né? E as nações elas estarão vivendo, né, de alguma maneira, assim como vivem hoje, mas de uma maneira plena, né? De uma maneira como deveria ser vivida, né? Aproveitando e usufruindo de todas as coisas, né? Outra coisa interessante que a gente vê também é que essa praça, né, da cidade, ela é de ouro puro. Ela dá riqueza, mostra a riqueza e a santidade e a pureza da praça da cidade, né? E diz que nessa praça existe a árvore da vida, a mesma árvore da vida que estava lá no Jardim do Éden, né? O que mostra que esse é o Jardim do Éden novamente que estará entre nós, né? Mas a árvore da vida que é o que dá a vida eterna para as nações, né? Isso aqui é o que dá, né, a vida para todas as nações. Isso que a gente vê também aí nesse texto. Eu li só até o versículo 6, mas leia também, né, isso fala aí no comecinho do 22, lá no 22:2, que no meio da praça, né, tem a árvore da vida que produz 12 frutos, né, e as folhas da árvore são para a saúde das nações, é isso que fala. Ou seja, existirão nações também no mundo vindouro. As nações elas continuarão existindo, né? Quem é brasileiro vai continuar brasileiro, quem é canadense vai continuar canadense, americano continua americano, né? E judeu continua judeu. E cada um no seu país e prestando o seu culto ao Deus que estará entre nós, né? Não mais precisaremos fechar os olhos para orar, mas estaremos o vendo como Ele é, face a face, em toda a sua glória. Isso será maravilhoso. Então esse será o mundo vindouro, né, que nos aguarda. É interessante que independente da posição teológica, todos cremos nisso, que o mundo vindouro ele virá e aquele que crê em Jesus Cristo ele terá acesso a esse mundo vindouro. Gostaria de encerrar com o texto de Apocalipse 22, que fala um pouquinho depois desse texto. Jesus ele fala, ele dá uma última palavra, né, que eu gostaria de deixar a vocês também. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Jesus está voltando, é tempo de a gente escolher de que lado a gente quer ficar. Seja do lado dele, se santificando, sendo justos, nos limpando de toda a imundícia desse mundo, ou caindo no lamaçal do pecado. Você escolhe, né? Tomara que você escolha
estar ao lado de Jesus, sendo justificado e santificado a cada dia, aguardando a sua vinda, porque o tempo está próximo. Bom, com isso nós encerramos essa segunda parte. Nós vamos começar na próxima aula na terceira parte. Essa é uma terceira parte muito interessante também, que a gente vai falar um pouco da cronologia, vamos ver um pouco também das festas de Israel, o que isso tem a ver. Né? Vai ser um estudo muito interessante. Eu convido você a continuar, você que já chegou até aqui, a continuar com o nosso estudo. Deus abençoe e até a próxima aula.